E é isso! Hoje é dia de Ceará e Fluminense, hoje é dia da gente, se Deus quiser, reencontrar o caminho das vitórias. E hoje, você sabe, se hoje é dia de Ceará e Fluminense, jogo na tarde deste domingo, você sabe o que você tem, né? O vídeo de pré-jogo com tudo que você precisa saber, todas as informações desse Ceará e Fluminense. Então vamos embora, enquanto você aperta o seu like, você assiste a vinheta do pré-jogo. Seja bem-vindo. Você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Como eu falei, o seu like, a sua inscrição ajudam aqui o canal e o seu comentário aqui embaixo é importante. Quanto será o jogo? Te faço essa pergunta. Porque eu me faço essa pergunta, na verdade, já que esse vídeo aqui tem o patrocínio do 1xBet, casa de apostas esportivas, que patrocina aqui o Raiz Tricolor. O link tá no primeiro comentário e tá aqui, ó, a informação já de quanto que tá pagando o Fluminense, quanto tá pagando o Ceará. O Ceará é o V1 aqui, ó. Daí esse 1x2 é o time da casa contra o time de fora de casa. O Fluminense tá pagando mais do que o Ceará, tá pagando 3,28. A cada real que você bota, você recebe 3,28 se o Fluminense ganhar. E é um resultado até mais difícil de acontecer do que o empate, ou seja, não é que o Fluminense passe tanta confiança assim, de favoritismo pro jogo de hoje, não. Lembrando, sempre tem a chance dupla, que eu sempre indico, que é essa daqui, ó, tá pagando 1,6, que é o quê? Se o Fluminense ganhar ou empatar, você leva a aposta. Você só perde o dinheiro se der Ceará no jogo. Jogo este que acontece neste domingo, como eu falei, às 4 horas da tarde. Você sabe por que às 4 horas da tarde, né? Jogo da Globo. O jogo vai passar no Premiere pro Brasil todo e vai passar na Globo, na TV Globo, TV aberta ali disponível para todo mundo assistir, nos seguintes estados: Rio de Janeiro, obviamente, Ceará, obviamente, e além desses, Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, aliás, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima. Eu anotei 2 vezes pelo visto. Amazonas, Rondônia, Acre e Juiz de Fora. Agora que eu tô percebendo aqui, pô, tá errado. Então aí, só pra corrigir, então, Piauí, Amazônia, Rondônia, Acre e Juiz de Fora, ali toda a zona da Mata Mineira, passa o jogo pela Globo. Essa embolação aqui eu não vou cortar pra gravar de novo, não. Esse é o jogo de número 31 entre Fluminense e Ceará. São 14 vitórias nossas, 9 empates e 7 derrotas. Vamos embora falar do jogo. E a gente começa relembrando que o Ceará vem de 7 jogos sem vencer. São 8, na verdade, mas um é pela Taça Fares Lopes, que eles botaram o time sub-21, então não conta. São 7 jogos sem vencer. Dos últimos 14 jogos do Ceará, eles venceram 1 contra a Chapecoense, que é a lanterna disparada no campeonato. Assim, te lembrou alguma coisa, não lembrou? O Santos, que vinha aí de um turno inteiro, só tinha vencido Chapecoense e Grêmio, praticamente. Então, assim, é engraçado, cara, é engraçado. O Ceará vem, em 14 jogos só venceu a Chape, a 7 não vence ninguém. Mas ok, informação, né? Enfim, dá um medo. Porém, a gente não vai ter o mesmo alçapão, né? Que a gente teve, principalmente lá na Vila Belmiro. Por mais que o Ceará já tenha 7 mil ingressos vendidos, a notícia que eu achei foi até quinta-feira, ao final da quinta-feira já eram 7 mil ingressos vendidos. Por mais que a gente possa ter, sei lá, 20 mil no Castelão, acho que agora até o limite foi pra 50 mil, mas a gente vai ter 20, 25 mil no Castelão, não é a mesma coisa do que 7 mil na Vila, no sentido de um estádio muito mais apertado. Detalhe, tá? Não tem público visitante. E não é porque o Fluminense não quis, não é porque o Ceará não quis, não é o caso que o Flamengo fez com o Atlético, não. A secretaria lá do Ceará, a Secretaria de Saúde, não permite público visitante. E a declaração da CBF, né, a liberação do público visitante da CBF, não está condicionada ao time da casa, não é ao Ceará ou ao Fortaleza. Está condicionado ao público, ao setor público da cidade ou do estado. No caso do Ceará, não está permitido ainda acho que não sei se é pela cidade ou pelo estado, se é por Fortaleza ou pelo Ceará, não está permitido, então não pode ter público do Fluminense. Achei que faltou mais divulgação disso. Imagina se uma pessoa comprou passagem ou até mesmo mora no interior do Ceará, isso foi uma sacanagem grande. Mas em relação a público, né, só para fechar, pode fazer a diferença? Pode. Em Santos fez uma diferença absurda a favor deles. No Fla-Flu fez uma diferença absurda a favor da gente. Agora, a gente não pode esquecer que contra o Fortaleza no Maracanã fez uma diferença absurda contra a gente. E torço para que contra o Ceará seja assim também. O time não faz o gol, torcida impaciente, já tem aquele jogador que tá com raiva, começa a vaiar. Isso desmorona o time da casa. Eu falei que 4 pontos era o ideal nessa sequência Santos-Ceará.
Já não dá mais, né? Seriam só 3. Só que o Fluminense precisa trazer o controle de volta pra mão dele, no sentido de Brasileirão. É pra ter esse controle, pra isso precisa vencer o Ceará hoje. Pro controle voltar ali, a tranquilidade voltar a reinar no meio do Fluminense com alguma coisa que não seja vitória, teria que ser um empate com alguma coisa sobrenatural ali de acontecimento, um roubo gigantesco de arbitragem, alguma coisa assim. A vitória do América Mineiro contra o Fortaleza prensou a tabela. Porque o América subiu, tá colado atrás da gente, mas o Fortaleza ficou mais alcançável. E isso vai definir muito. Ajudou essa vitória do América Mineiro se o Fluminense ganhar. Opa, estamos chegando no Fortaleza. Se o Fluminense perder, ele já tá olhando o América aqui atrás e já tá com medo até mesmo de sair da sua vaga na Libertadores. Pra conseguir ganhar, vamos falar do Bola em Campo. Bola em Campo na área, você sabe que quando a gente fala de bola em campo, a gente fala aqui sobre escalação do Fluminense para o jogo. A gente fala da leitura de Marcão, de como vai ser escalado. E Marcão mudou o time. Algumas mudanças surpreendentes, de certa forma, pelo menos para mim foram, e algumas necessárias. Vamos para a escalação aqui do lado. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, reencontro de Samuel Xavier com os cearenses. Achei que ele fosse tomar o amarelinho e forçar o amarelo contra o Santos, mas não forçou não, vai jogar. Nino de volta na zaga e David Braz, além de Marlon pela esquerda. Luiz Henrique, André, Martinelli, Caio Paulista, formando aquela linha que defensivamente fica uma linha de 4 jogadores, né? 2 linhas de 4 jogadores ali pelo meio, com John Arias adiantando um pouquinho para marcar ao lado de Abel Hernandes. Vamos lá, sobre desfalques e mudanças. Iago tá fora por cansaço muscular, então Iago... A vaga de Martinelli aí no meio entra por essa saída de Iago por cansaço muscular, questão médica. Além dele, Nonato, que poderia ser quem disputaria essa vaga com Martinelli, tomou o terceiro amarelo contra o Santos, também está fora dessa partida. O que faz com que a única opção de volantes no banco, pelo menos dos que vem jogando, é o Wellington. O Fluminense deve levar alguém a mais para o Ceará, dessa vez não irei, né, para Fortaleza para poder acompanhar o jogo, então não sei ainda, não tivemos informações divulgadas de quem será. Pode ser que o Wallace viaje, pode ser que a gente veja Nascimento de volta, enfim, ou algum outro jogador desse para viajar, porque não acredito que vão levar só o Wellington para essa partida. Mas ok, a princípio é a primeira opção do banco. Meu Deus do céu. Aí a gente vem, outras mudanças que aí foram meio que por opção. Com a volta de Nino, quem vai pro banco é Lucas Claro. Marcão não usou o mérito do elenco ali, né, de quem tá há mais tempo e etc. Usou questão de bola. E o Lucas Claro, por mais que não esteja péssimo, na minha opinião, está abaixo das últimas 4, 5 partidas de David Braz e joga quem está melhor. Então David Braz mantido, vai voltar a jogar pela esquerda, onde de fato atuou bem, ao lado de Nino, e Lucas Claro volta a ser opção no banco. E além disso, Fred também está de volta e Bobadilha também está de volta. Fred viaja, Bobadilha, eu não tive informação se viajou ou não, mas acredito que também viaja, treinou a semana inteira. Só quem vai ser titular é Abel Hernandes. Depois do gol no Fla-Flu, vem tendo mais oportunidades. Lembrando, John Kennedy, terceiro cartão amarelo bobo contra o Santos, tá fora dessa partida. Então deve ser Abel Hernandes titular e Fred no banco como opção, talvez além de Bobadilha. Bem, com Martinelli e André pelo meio, falando agora de tática, a gente deve ter um meio de campo menos veloz, né? Não que o Martinelli seja lento, mas o pulmão de Iago é o grande diferencial dele, mas deve ter mais qualidade, né? Algo que Iago vinha sofrendo com a saída de bola, forçando muito os lançamentos, etc, e tendo essa dificuldade maior. Ele é um cara muito de arrastar a bola e de tentar a virada rápida, o lançamento, e não tanto de dominar, centrar, olhar, virar pro lado, ser esse cara mais cerebral, que é um pouco da característica de Martinelli. Vai ter menos intensidade na marcação? Assim, depende, porque eu acredito até que o Fluminense tenha um pouco mais posse de bola nesse jogo, não sei, né, assim, porque tá claro que a estratégia de dar a bola pro Santos não deu certo, só dar a bola, vai lá, erra aí, Santos, que eu vou te ganhar assim. Não deu certo, com o apoio da torcida, no início a pressão, isso se retroalimenta e o Santos pressionou e muito, a gente até fazia 1-0, e o Fluminense não conseguiu sair. Será que dessa vez vai ter alguma coisa diferente? Do meio pra frente a gente não vê muito, né, em questão de peças, porque as mudanças vão ser John Kennedy por Abel, que na minha opinião, na minha avaliação prévia, cai o desempenho de criação. Pega os melhores momentos contra o Santos, você vai ver que as chances criadas pelo Fluminense passam todas elas por John Kennedy. São as exceções que não vão passar ali por ele, como por exemplo a bola de Luiz Henrique pra Abel Hernandes, chutar de direita, mas já no final do jogo. Então assim, pra mim cai um pouco o nível. E os outros são mantidos.
John Arias tá mantido, será que agora vai criar? Não é muita posição dele, mas disse que jogava por ali. E Caio Paulista, vai fazer algo além só de marcar? Algo que a gente cobrou tanto de Marcão no ano passado, que era com o Luca, né? O Luca tá sendo mantido só pelo efeito defensivo, não produz e etc. Mas sendo bem sincero comigo mesmo, inclusive, a minha avaliação hoje é o seguinte: o Luca do final do ano passado estava jogando melhor do que o Caio Paulista destes últimos 5, 6 jogos. O que é complicado. Enfim, pra fechar, importantíssimo. A gente precisa sair com a vitória do Castelão. Abrir o placar é inacreditavelmente importante pro Fluminense. Até porque, vamos ser sinceros, o Fluminense não consegue virar jogo. Não virou o Atlético Mineiro, não virou o Atlético Mineiro, não virou o Fortaleza e não virou o jogo contra o Santos. Então assim, tomar 1-0, você torcedor. Ou você acredita no milagre e continua assistindo e sabe que o Fluminense é o time do milagre, etc. Ou então, meu amigo, 4h30 ali da tarde, vai tomar um banho, sei lá, jogar um totó, fazer alguma coisa assim, se você não acredita em milagres. Porque é só com milagre pra gente virar um jogo, já que tá muito difícil o Fluminense virar. Não acredito 100%, vamos falar agora do Ceará, não trouxe um convidado por um motivo idiota. Deixei pra pedir na última hora, o convidado que eu ia trazer não conseguiu gravar. Mas fui buscar opiniões sobre o Ceará. PVC, inclusive, opinou sobre esse jogo. Não é o mais ideal, né? PVC não acompanha o Ceará, assim, etc. Mas fez uma leitura legal do jogo, né? Não necessariamente do Ceará. PVC falou o seguinte: o Fluminense vai obrigar o Ceará a construir o jogo. Ou seja, ele tá imaginando que vai dar a bola pro Ceará assim como fez contra o Santos. Como não é a característica da equipe, do Ceará no caso. Os contra-ataques podem ajudar o time carioca. É um desenho possível da partida, concordo com o PVC. Marcão era o técnico do Fluminense na virada por 3-1 no Castelão, no ano passado. Um jogo bem diferente, até por a gente contar naquele jogo com John Kennedy e Samuel Granada. É uma leitura possível, não sei se Marcão vai adotar de novo essa estratégia, porque quando você dá a bola pro adversário pra ele construir o jogo, pra querer ter o contra-ataque, você precisa ter uma estratégia boa de roubada de bola, uma defesa muito sólida e uma estratégia ótima de contra-ataque. Algo que a gente só viu nesses últimos 4 jogos do Fluminense contra o Flamengo. Contra o Corinthians não executou, contra o Atlético Paranaense executou, mas teve erros individuais, e contra o Santos não executou hora nenhuma. Então assim, o time não pode ser previsível. Pra fechar só sobre o Ceará, essa é uma boa chance da gente ver um lateral que tá na mira do Fluminense, chamado Bruno Pacheco, lateral esquerdo, deve jogar a partida e vai ser interessante a gente dar uma olhada nele pra saber. Enfim, não dá pra avaliar só por um jogo, mas a gente dá aquela olhada melhor. Tenho certeza que, inclusive, o próprio Fluminense vai estar dando essa olhada melhor no jogador pra tentar fazer, de repente, reeditar com o Samuel Xavier o que aconteceu com o Samuel Xavier acontecer com o Bruno Pacheco também. Arbitragem. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Rafael Claus, dito por alguns, né, acho que já não é mais por muitos, como o melhor árbitro do Brasil, né, ou pelo menos do Brasileirão, enfim, não sei. Gostava muito, ele apitou recentemente o jogo do Fluminense, inclusive, gostava muito dele, sempre achei um árbitro muito bom, muito de não ficar segurando muito o jogo, só que ele tem um problema, tem uma qualidade que está se tornando um problema, que é o de deixar o jogo seguir. Na última partida que ele apitou do Fluminense, isso não aconteceu muito, não. Ele até conseguiu controlar o jogo, porque o problema ele deixa o jogo seguir, não gosta de ficar parando pra faltinha nem nada, mas aí acaba que ele perde o controle do jogo, o jogo fica violento. Isso aconteceu até em clássico, inclusive. A última partida que ele apitou foi o Fluminense e Atlético Mineiro, lá no Mineirão, 1-0 pro Atlético. Um jogo que, convenhamos, teve uma facilidade muito grande ali na partida em relação ao jogo ficar decidido mais cedo. Mas vale o destaque, ele errou no pênalti, né? Ele não dá um pênalti pro Atlético Mineiro, que a bola pega na mão do jogador do Fluminense. Ele não dá e o VAR precisa auxiliar. Espero, de fato, que ele faça uma boa arbitragem, que ele não seja um assunto após a partida. É um árbitro bom, mas que esse estilo dele me incomodou um pouco. Hoje verei o jogo de casa, né? Não estarei lá no Castelão. Depois de um bom tempo, na verdade, não estarei mais no estádio, né? Estive lá fora de casa contra o Atlético Paranaense, estive contra o Corinthians. Enfim, faz um bom tempo aí que estou indo nos jogos fora de casa. Nesse não estarei. Então não vai rolar live pré-jogo, beleza? Descansinho aí pra vocês e tal. E nem a live lá durante a partida na Twitch. Essa talvez eu abra, mas é provável que não. Então vou ver o jogo mais quietinho aqui em casa e tal. Mas no pós-jogo, aqui no Raiz Tricolor, pós-jogo que já está com o link aí ativo, você vai lá e vai ativar seu lembrete, vai deixar seu like antes do jogo pra você vir aqui ou feliz ou muito puto pra gente ver essa partida. O último jogo fora de casa que eu não assisti foi contra o Cuiabá.
Foi empate por 2-2, 2-0, muito bom no início. E a gente tomou empate no final, né? Depois de abrir 2-0. Eu estava em Natal nesse jogo, né? Estava tirando férias. Foi o último jogo fora de casa que eu não estive. Antes desse foi qual? Foi Barcelona de Guayaquil, eliminação. Enfim, até a próxima. Valeu!